Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Seja bem-vindo! Mais um Café com Destino, hoje, terça-feira. E essa semana está muito especial. Quero te dar boas-vindas. Você que caiu de paraquedas aqui, nunca assistiu o Café com Destino, seja bem-vindo. É gratuito, nós estamos há mais de 5 anos, às 6h57 da manhã, aqui no nosso café, que é uma escola de vida, baseado na sabedoria milenar, no que a Bíblia nos ensina de como viver aqui na Terra, para a gente ter uma vida mais leve, enquanto a eternidade não chega. Sou Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida, te ensinar a vida como ela é, parte emocional, família, espiritualidade, negócios, finanças, lidar com pessoas difíceis. São várias matérias que nós temos aqui, cada semana com uma série diferente. E a série dessa semana é Descubra a sua vocação. Porque o que adianta a sua preparação se você não descobriu sua vocação? Às vezes você está se preparando muito numa área que não é o que vai te realizar. Uma coisa importante é a gente saber que somente a nossa vocação nos completa daquele sentimento de missão cumprida na Terra. A nossa profissão, às vezes, só nos sustenta, né? E, geralmente, Deus vai te dar uma profissão para você sustentar a tua vocação. Geralmente, Deus vai permitir tua profissão, você vai escolher uma profissão, né, para sustentar a tua vocação. Então, eu expliquei ontem, na aula de ontem, quem não assistiu, por favor, assiste essa semana toda, começando pela aula de ontem. Eu estava explicando ontem que 90% das pessoas têm uma profissão que é só para pagar conta, para pagar dinheiro, para prosperar, e 10% só consegue ter profissão e vocação ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é uma profissão, também é uma vocação, ele consegue fazer dinheiro com a vocação, 10%. A maioria das pessoas vão ter que lidar com esses dois paralelamente a vida toda. Ou seja, você vai ter uma profissão que não é o que te realiza, te faz um homem ou uma mulher mais feliz do mundo, mas paga as contas, te prospera e isso te ajuda a manter a vocação, você vai andar paralelamente. Então assiste a aula de ontem para abrir sua mente para vocação, até porque toda vocação nada mais é do que uma convocação divina para aquilo que você vai ter que fazer na Terra. Então, vocação sempre parte de Deus para você. E essa vocação, nós temos várias bases bíblicas, milenares para isso, já nasce com você. No ventre da tua mãe, Deus já estava ali criando a tua história, escrevendo o que você seria e faria. E aí, se você tiver sensibilidade ao longo da vida para descobrir, porque Deus fala através de várias formas qual será a tua vocação, quanto mais cedo você dedicar-se à vocação, mais realização e prosperidade você atrai para você. Simples assim. Antes de entrar na aula de hoje, quero dar boas-vindas aos nossos alunos que estão em diversas partes do planeta e desse nosso Brasilzão. Vai colocando aqui agora sua cidade, o país do qual você está falando. Eu amo conhecer nossos alunos. Botar o QR Code na tela da nossa sala de espera. Não é sala de espera, não. Sala virtual, sala de espera. A sala virtual do Café com Destino, onde ali dentro, sim, você tem informações privilegiadas sobre o Café com Destino. É gratuito também. É mais para a gente ter o seu contato, eu te conhecer, porque aqui só você me conhece. Quando você entra na sala, eu te conheço, né? E você ter muito mais proximidade conosco através da sala virtual de alunos do Café com Destino. É gratuito, o QR Code está na tela, entra na sala, tá bom? Olha, para quem não é um aluno do Café com Destino, é muito simples. Basta você estar inscrito nesse canal, inscreva-se agora nesse canal. Esse canal existe só para te ajudar. Aqui tem programa Café com Destino de segunda a sexta, pela manhã. Todo domingo nós temos o programa Boas Notícias, que é a palestra bíblica, que é um ensino sobre a Bíblia. Todo domingo a gente tem. Assista a pregação do domingo passado, vai falar contigo, vai te ajudar muito. Aliás, de todos os domingos. Então, é um canal que existe só para te ajudar. Não deixa de se inscrever. Já que você vai se inscrever nesse canal, já se inscreve no canal do Brunecast. Brunet, meu sobrenome, Cast, Brunecast. Hoje é dia de Brunecast. Então se inscreve lá no canal do Brunecast agora, rapidinho, e para você ter acesso a todos os nossos podcasts, nossos conteúdos. Hoje tem Brunecast inédito às 20 horas, tanto no YouTube quanto no Spotify, tá bom?
E lembrando que o Brunecast, tanto eu faço entrevista com convidados, tanto o Wesley Teixeirinha, que são mais conhecidos como teoiólogo, lá no Brunecast, também entrevistam vários convidados nossos, tá? Hoje, na série Descubra a Sua Vocação, eu vou te dar uma aula sobre as 5 etapas da vocação. As 5 etapas do que a gente chama de chamado, propósito, vocação. Tudo começa com uma revelação divina. A gente viu em Jeremias 1 ontem, quero repetir, que Deus aparece para Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 4 de Jeremias, e fala assim: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Antes do pai saber, antes da mãe escolher o nome, Deus já sabia quem você era. E aí ele fala assim: e te constituí profeta para as nações. Então a vocação chega quando você ainda é um feto. Antes de você sair do útero da sua mãe e vir para o mundo, sua vocação já está em você. Você só tem que descobri-la agora. A vocação não é uma coisa que cai um pozinho mágico em cima de você. Não, você nasce assim. Você precisa descobrir o que é. Mas nós temos muitas bases bíblicas para isso, não é só Jeremias. Com o tempo, à medida que homens e mulheres na Bíblia vão crescendo, Deus vai revelando a vocação de cada um. Para Jeremias era ser um profeta para as nações, como eu falei ontem, para Paulo era ser um apóstolo para os gentios. De Jesus era ser o salvador do mundo, José era ser o governador. Davi, apesar de tocar harpa, ser poderoso guerreiro, a vocação dele era ser rei. Então olha só, você vai fazer muitas coisas que não tem a ver com a sua vocação. Quer ver um exemplo? Qual era a vocação de Jesus? Salvador do mundo. Mas ele era carpinteiro. Ele não nasceu para ser carpinteiro, mas essa era a profissão dele. Aqui uma das provas, né, cabais, que profissão e vocação são coisas diferentes. Pode se unir? Pode, mas é bem raro. A maioria, 90 e poucos %, profissão é uma coisa, vocação é outra. Né? Pode se unir, tá? Tem essa possibilidade. Por exemplo, eu me considero uma pessoa que a minha profissão e a minha vocação é praticamente a mesma coisa. Porque quando eu estou dando uma palestra, que é profissão, quando eu estou dando aula, método Destiny, mentoria para empresários, escrevendo livros, tudo isso é profissão. É o que não só sustenta a minha família, mas me faz prosperar para ajudar outros. Mas não deixa de ser vocação, porque de alguma forma eu estou levando também a sabedoria milenar, a mensagem das boas notícias. Porque a minha vocação mesmo é ser um pregador, é ser um mensageiro de boas notícias, que eu faço todo domingo no nosso canal do YouTube, voluntariamente e gratuitamente. E aonde eu vou pregar, voluntariamente e gratuitamente. Só que dá meio que para juntar a minha profissão com a minha vocação. Outro já não dá. Você trabalha numa loja, né, que não tem nada a ver com a sua vocação, que às vezes é trabalhar com crianças. Né? Então, são coisas diferentes. Agora, nós vamos descobrir na aula de hoje que existem 5 etapas do chamado. Desde a hora que você descobre o teu chamado até a 5ª etapa, que é ter autoridade para começar a fazer isso, tem um processo. Jeremias, por exemplo, recebe essa convocação divina falando: Jeremias, eu te constituí profeta para as nações. Então, primeira etapa, Deus te convoca. Olha, você está convocado e a tua posição, está em época de Copa do Mundo, daqui a pouco eu vou falar do livro Jogo da Vida, que já chegou nas lojas essa semana. Você foi convocado por Deus para o jogo da vida. Mas para qual posição? Atacante, meio-campo, goleiro, zagueiro? Quando sai a convocação da Copa do Mundo, da seleção brasileira, aí fala assim, ó, zagueiro, fulano de tal, Bremer. Atacante, Neymar Júnior. Goleiro, Alisson, Ederson, Everton. Aliás, um beijo para todos eles, né? São nossos seguidores, estão sempre aqui com a gente está sempre se falando. Que Deus abençoe a seleção brasileira nessa Copa. E aí, cada um vai ter que jogar na sua posição. Então, a convocação determina a sua posição em campo, seu posicionamento em campo.
Eu não posso ser convocado para ser atacante e cismar de ser goleiro no meio da Copa. Não é assim que funciona. Por isso que esse livro Jogo da Vida é fundamental para você. Presta atenção, pai e mãe de adolescente, compra hoje esse livro para ele. Você que é jovem, mais de 17 anos, hoje compra esse livro e começa a ler. Jovem, é obrigatório para você. Adolescente, é obrigatório, vai te posicionar na vida. Tiago, é só para jovem e adolescente? Não. Você que é adulto e está começando o primeiro negócio, tem muita dúvida sobre negócio, posicionamento na vida, jogo da vida. Você que está perdidinho, não sabe o que fazer, está perdidinha na vida. Jogo da Vida. O que o futebol nos ensina sobre vida e negócio. Não é um livro sobre futebol, é sobre vida e negócio, mas usando as analogias poderosas do esporte mais seguido do mundo, 4 bilhões de fãs no mundo, todo final de semana estádio lotado, faturamento multibilionário. Como é que pode um futebol nesse nível de assertividade, de produtividade, de faturamento, não ter algo para nos ensinar? Assim como no jogo de futebol, o jogo da vida é muito parecido. Tem regras. Só que no futebol, se você quebra, cartão amarelo, cartão vermelho, está impedido, o gol não valeu. Na vida real, o apito é só no último dia. É o apito final do juiz do nosso jogo da vida aqui, que é Deus. Esse livro vai te levar para outro nível. Está aqui na descrição o link, adquire agora. Você que tem sua empresa, já compra para todos os seus colaboradores. Vale a pena. Você que nunca leu um livro, esse aqui vai ser o primeiro livro que você vai ler. A diagramação desse livro. Olha isso aqui. Tem gente que está lendo esse livro em um dia, em horas. É para você entender. Você que nunca leu um livro, isso aqui vai ser o seu primeiro livro. Você vai ler tudo em um dia, 2 dias. Então, ó, diagramação maravilhosa. Muitas frases de impacto. Muitas perguntas para você se localizar na vida. É isso aí. Atrás eu tenho Capitão do Penta, Cafu, recomendando o livro. E, é claro, o prefácio do Kaká, nosso bola de ouro, o melhor jogador do mundo pelo Milan e pela seleção brasileira em 2007. Olha, vamos lá. Nas 5 etapas da sua vocação, a primeira é a convocação. Papel e caneta na mão, vamos começar. Convocação. Fui chamado. Para quê? Eu lembro da minha convocação, que foi através de uma profecia. Como eu ensinei ontem, existem 8 formas que Deus te revela quem você é. 8 formas que Deus fala. Tem um vídeo meu no YouTube sobre isso. Digita 8 formas que Deus fala, Thiago Brunet. Vai aparecer uma versão Brunecast e uma versão pregação. Assiste o que você gosta mais. Tem 8 formas principais que Deus fala na Bíblia. Ele fala do jeito que ele quiser, porque ele é Deus. Mas tem 8 formas mais tradicionais que ele usa. Então, através de uma profecia, que é Deus usar a vida de alguém, de um ser humano que tem essa sensibilidade, esse dom, para falar futuro, um profeta falou, olha, você pode fazer o que quiser da vida profissionalmente, portanto que você não saia do altar. O que é não sair do altar? Traduzindo do crentez para o português. É que você não abandone a pregação. Deus te chamou para pregar. Essa é a sua vocação. Então Deus me permite seguir minha vida profissional, palestra, meus treinamentos, método Destiny, mentoria e tal. Portanto, que eu não abandone minha vocação, que é estar levando uma mensagem de paz, de prosperidade, de saúde emocional, espiritual, revelação bíblica para você. E eu faço isso no programa Boas Notícias, todo domingo, 8 horas da manhã, aqui mesmo nesse canal. Mas depois da etapa da convocação, vem uma segunda etapa, porque nós somos seres humanos, que é a etapa das desculpas. Você pode ver que toda vez, Teixeira, que Deus foi convocar alguém, essa pessoa deu uma desculpa. Quando ele aparece para Jeremias e fala, olha, te constitui profeta para nações, Jeremias já dá uma desculpa. Ah, Deus, eu não sei falar, eu sou só uma criança. Quando ele aparece para Gideão e fala, você é um poderoso guerreiro, eu vou te usar para libertar Israel da mão dos midianitas, ele fala, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o mais pobre. Então, cada um dá uma desculpa quando recebe o seu chamado, a sua vocação, porque a sua vocação, quando é revelada divinamente para você, parece muito longe da tua realidade.
por isso que é Deus mesmo. Ou você acha que Deus vai te prometer algo que você consegue fazer sozinho? Aí que está a comprovação que só pode ser Deus. Porque você vai precisar de muita fé em Deus para poder realizar essa vocação. Então, muita gente respondeu com desculpas. Quando Deus fala com Moisés, você vai ser o libertador do meu povo, ele falou assim, eu tenho um problema na fala. E Deus, e aí? Mas eu vou te usar da mesma forma, nem que eu use teu irmão, alguém para falar no teu lugar, mas você que é o escolhido. Você que é a escolhida. Então, nós temos a fase das desculpas. Depois da convocação, entra a fase das desculpas. Não sei se eu estou preparado. Não sei se é para mim, eu tenho medo. Mas vou ter que parar. Como é que vai ser meu tempo, minha agenda, hein? Ou seja, a gente vai colocando desculpas para não fazer o que Deus colocou em nós quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Essa vocação divina. Para de dar desculpas. E a terceira fase é a fase da determinação divina. Que é quando você dá uma desculpa e Deus fala, tá bom, escutei sua desculpa, ainda assim quero que você faça. Pronto, aí Deus determinou. Para Isaías ele falou assim, não digas que não passas de uma criança. Porque onde eu te mandar você vai, tudo que eu mandar você falar, você vai falar, eu que vou colocar as palavras na tua boca. E aí nessa passagem para Jeremias, né? Isso aqui ele falou para Jeremias, nessa passagem entra o número, a quarta etapa, que é a experiência. Depois que Deus fala para ele assim, não digas que não passa de uma criança, porque onde eu te mandar você vai, tudo que eu mandar você falar, você vai falar, eu vou colocar as palavras na tua boca. Aí a Bíblia diz, e Deus estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias. Experiência. Se você não tiver uma experiência divina, se você não tiver uma experiência sobrenatural, você não vai ter história para contar, você não vai ter certeza que é Deus contigo. A experiência é muito importante. O problema é que o ser humano tem uma tendência a gostar do meio do caminho e não avança para a última fase. Ele pode querer ficar só na experiência. Foi tão bom Deus tocar em mim, profetizar, eu quero mais disso, eu quero mais profecia, eu quero mais experiência. E às vezes Deus vai te dar só aquela. Pode te dar outra, mas às vezes vai ser só aquela. Então, Deus te convoca, número 1. Número 2, você começa a dar desculpas, que é típico do ser humano, você acha que não pode, você tem que vencer isso. Número 3, Deus fala, vai ser assim, acabou, determina. Número 4, ele te dá uma experiência, para agora você relaxar e falar, caramba, Deus está comigo. Quem aqui está me escutando agora, é aluna do Café com Destino, já teve uma experiência com Deus? Comenta aqui agora no chat online que tipo de experiência foi. Quem nunca teve uma experiência com Deus, Thiago, nem religião eu tenho, leia os comentários para você entender o que Deus é capaz de fazer. Você que vai comentar a tua experiência com Deus, lembre-se que muita gente que nunca teve vai ter a tua experiência como base. Seja agora um testemunho, uma testemunha de Cristo. E aí a gente entra na fase da experiência, quando a gente começa a relaxar e falar, poxa, Deus está comigo, né? E para ter experiências, você tem que estar no lugar onde essas experiências são possíveis. Você tem que ir à igreja, tem que ir à conferência. Está chegando aí a Conferência Destino, pouquíssimas vagas, 28 e 29 de agosto, no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, com Bishop T.D. Jakes, o maior pregador da atualidade, Cash Luna, meu mentor de fé, lá da Guatemala, e tantos outros homens e mulheres de Deus. Vai estar a Viviane Martinella, aqui do Brasil, Sônia Luna, da Guatemala, esposa do Cash Luna, representando as mulheres, né? O Rony Oliveira, que foi o profeta que 12 anos atrás profetizou que meus livros estariam nos aeroportos do mundo. Eu nem tinha livro escrito e hoje meus livros estão nos aeroportos do mundo. Victor Hugo, do Chile, tanta gente vai estar conosco. Sérgio Ronung, do Peru, o maior pastor de toda a nação do Peru. A igreja dele em Lima era um estádio de futebol. Ele comprou o estádio de futebol e transformou num lugar de ensino bíblico. Gente, assim, que Deus está trazendo de várias nações para te despertar espiritualmente, 28 e 29 de agosto, a Conferência Destino, tá? E eu estou falando que tem pouquíssimas vagas, porque faltam 3 meses para a conferência e 90% dos ingressos acabaram. Não tem mais vaga nenhuma no setor ouro, tem 10% de vaga no setor bronze e pouquíssimos no VIP. Então, só estou te falando, você é aluno e é espiritualizado, quer participar da Conferência Destino, só estou te avisando. Está acabando mesmo. Né?
Eu sou um homem de uma palavra só. Está acabando. 28 e 29 de agosto no Farmácia Arena, Conferência de Destino. É a 10ª Conferência de Destino. Nosso aniversário de 10 anos da Conferência de Destino. Né? Bom demais. Então, é uma experiência, né? Estou falando isso porque é uma experiência que você vai ter. Aí depois que Deus dá a experiência para Jeremias, aí entra o 5º nível. 5ª etapa, que é o nível da autoridade. Aí Deus fala para ele assim, ó, hoje eu te dou autoridade sobre nações e reinos para plantar e para derrubar. Para fazer o que você quiser. Estou te dando autoridade. E quando a gente está na fase da experiência, a gente tem alguns poderes. Né? Porque a gente teve uma experiência sobrenatural. Aliás, vai contando sua experiência com Deus aqui nos comentários. A gente viu coisas que pouca gente viu. A gente começa a se deslumbrar. Tem gente que se deslumbra, tem gente que começa a achar especial e aí se perde, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas só que o que você precisa para cumprir a tua vocação na Terra não é somente poder, é autoridade. Qual é a diferença? Um bandido está trocando tiro com a polícia. Os dois têm o mesmo nível de poder. Um está com uma arma, o outro também está. É arma contra arma. Mas quem tem autoridade para estar fazendo aquilo? Quem tem patente, quem tem permissão. Polícia. Então, a 5ª etapa da vocação é quando Deus te dá autoridade. Além do poder que você vai conquistando no trajeto, além do poder que Deus vai te dando no percurso, no treinamento, entre o ponto 1 e o ponto 5, chega uma hora que ele te dá autoridade, que chegou o momento de fazer e você tem a permissão divina para fazer. Toma essa autoridade. Isso é forte demais. Porque você pode ter o poder para fazer alguma coisa, mas você tem a permissão divina para seguir? Autoridade. Porque quem vai te respaldar é ele. Então, anote isso aqui. O processo, papel e caneta na mão, o processo não é teu inimigo. O processo é a garantia que você vai estar melhor quando chegar lá. Ou seja, o processo é o que te deixa melhor, o que te aperfeiçoa, te refina. Entre o ponto 1 e o número 5 é um processo. Deus te convocar, aí você recebe tua vocação divina, aí você pode se sentir meio perdido, confusão mental, será que foi Deus mesmo? Aí tem a fase da desculpa, mas isso é muito grande para mim, eu não tenho dinheiro, eu sou menor e tal. Aí depois vem a fase da determinação divina, que é quando Deus vai usar uma das 8 formas que ele fala para falar, faz e pronto, porque eu estou contigo. E aí ele começa a te dar experiências sobrenaturais, e você fala, caramba, Deus está comigo. E aí chega o nível da autoridade, a etapa da autoridade, que é quando você recebe essa permissão para avançar. Então, essas são as 5 etapas da sua vocação. E é importante você anotar isso aqui, que vocação não é uma ideia que você teve, é uma revelação que você recebeu. Eu tive a ideia de montar uma empresa. Não, isso é profissão. Não é uma ideia. Vocação não é uma ideia. Vocação é algo divino que está dentro de você e ele revela o que é à medida que você vai se aproximando dele. Então, hoje eu sei que a minha vocação é pregar, é dar palestras bíblicas, é ensinar as pessoas a sabedoria milenar. Na minha profissão, eu posso fazer outras coisas. Às vezes, eu sou convidado para dar palestras corporativas. Aliás, a gente vai em grandes empresas do Brasil dando palestras corporativas e eu vou falar de assuntos sobre como lidar com pessoas difíceis. Me chamam muito para falar sobre pessoas por causa do livro Especialista em Pessoas. E meu próximo livro, que vai ser daqui a um tempo, que vou demorar pelo menos 1 ano para escrevê-lo, também será sobre pessoas, vai ser a continuação do Especialista em Pessoas. Então, muitas empresas me chamam, o mercado corporativo, o mercado de negócios me chama para falar sobre isso. E aí eu não estou cumprindo minha vocação necessariamente, que é pregar a palavra, mas estou ensinando algo muito bom, muito válido, que ajuda muito a vida das pessoas, a minha vida profissional. Então, vocação não é uma ideia, é uma revelação. Vocação não é uma ideia, é uma revelação, tá bom? Então, cada um dos personagens bíblicos que você gosta, admira, já estudou, recebeu a vocação primeiro. E cada um através de uma forma diferente, como Deus fala. Como eu falei ontem, Davi recebeu a vocação dele, que era ser rei, através do profeta Samuel. Já José recebeu a revelação que seria governador através de um sonho. Já Jeremias recebeu a revelação que seria profeta para as nações através da voz audível de Deus. Cada um recebe de uma forma.
Por isso que você tem que se sensibilizar espiritualmente para descobrir qual é a forma que Deus vai falar contigo. Quinta e sexta-feira agora, 11 e 12 de junho, Método Destiny, presencialmente aqui na nossa sede, no Instituto Destiny em Alphaville. Não perca, se você é de São Paulo, dá um jeito de vir. De fora também, mas está muito em cima para quem vem de fora. Você que é de São Paulo, não perde essa oportunidade, por favor. Método Destiny, 12 princípios milenários para uma vida de paz e prosperidade, uma imersão comigo e professores do Instituto Destiny. Lembrando também que em novembro, 28 e 29 de agosto, a gente tem Conferência Destino, na Farmácia Arena, lá no Rio de Janeiro, para 18 mil alunos. Novembro a gente tem 13 e 14 de novembro, Método Destiny em Boston, comunidade brasileira, aí dos Estados Unidos, já vão se reunindo, já vão falando um com o outro, já vão espalhando a notícia, que 13 e 14 de novembro nós estamos na cidade de Boston com Método Destiny. E para nossos hermanos latinos que nos siguen, 27 y 28 de noviembre estaremos con el Método Destiny en Miami, Florida. Entonces, es la oportunidad para ustedes que son de Latinoamérica y pueden esparcir la noticia para todos latinos, hispanos, que Método Destiny está llegando en Miami en noviembre. 27 e 28 de novembro. Então, muito obrigado por estar hoje nessa aula, nessa série poderosa sobre você descobrir sua vocação. Amanhã a aula vai ser poderosíssima, com muita revelação, mas não deixe de assistir segunda se você não assistiu, não deixe de assistir a pregação de domingo no programa Boas Notícias se não assistiu. Segue a gente a semana toda, porque uma coisa vai puxando a outra, vai te ensinando. Eu desejo muita paz e prosperidade. E lembrando, Jogo da Vida já chegou nas lojas, o link está aqui na descrição. Compra agora para você, para o seu filho adolescente, você que é jovem. Leia seu primeiro livro aqui, ó, um livro fácil de ler, que vai te ensinar muita coisa com base bíblica sobre vida e negócios, usando as analogias do futebol. Paz e prosperidade e até amanhã, às 6h57 da manhã.